Videira Joias. Descubra a elegância das melhores joias em prata 925, cuidadosamente selecionadas e verificadas para garantir qualidade e certificação. Venha presentear quem você ama com Videira Joias. Para conhecer mais sobre os trabalhos da Videira Joia, siga sua página no Instagram. O link estará na descrição do vídeo e o QR Code estará na tela. Nas compras acima de R$ 200, você terá um desconto de 20%. É só informar que viu o anúncio no canal Macite Palpites. Pela Primeira Liga da Arábia Saudita, temos a equipe do Al Nassr enfrentando a equipe do Al-Qajr. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe Al Nassr, perdeu 2, empatou 1, venceu 2. A equipe do Al Nassr é a quarta colocada com 64 pontos ganhos. Já a equipe do Al-Qajr, nos últimos 5 jogos disputados, perdeu 3, empatou 1 e venceu 1. A equipe do Al-Qajr é a 10ª colocada com 37 pontos ganhos. Os últimos 5 confrontos dessas duas equipes, 4 vitórias para a equipe do Al Nassr e 1 empate. Melhor opção para esse novo encontro, vamos de partida acima de 2 gols e meio. Pela Copa da Noruega, temos a equipe do Molde enfrentando a equipe do Kristiansund. Os últimos 5 jogos disputados pela equipe do Molde, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. A equipe do Molde, pelo campeonato norueguês, é a 10ª colocada com 8 pontos ganhos. Já a equipe do Kristiansund, dos últimos 5 jogos disputados, empatou 1, perdeu 1 e venceu 3. A equipe do Kristiansund, pelo campeonato norueguês, é a 5ª colocada com 13 pontos ganhos. Os últimos 5 confrontos dessas duas equipes, 3 vitórias para a equipe do Molde e 2 vitórias para a equipe do Kristiansund. Melhor opção para esse novo encontro, vamos de casa. Molde para vencer. Pela Primeira Liga da Arábia Saudita, temos a equipe do Al-Wahda enfrentando a equipe do Al-Ahly. Os últimos 5 jogos disputados pela equipe do Al-Wahda, venceu 3, perdeu 2. A equipe do Al-Wahda é a 15ª colocada com 32 pontos ganhos. Já a equipe do Al-Ahly, dos últimos 5 jogos disputados, venceu 4 e perdeu 1. A equipe do Al-Ahly é a 2ª colocada com 71 pontos ganhos. Nos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, 1 empate e 4 vitórias para a equipe do Al-Ahly. Melhor opção para esse confronto, vamos de partida de gols. Partida acima de 2 gols e meio. No playoff da França, temos a equipe do Metz enfrentando a equipe do Reims. Os últimos 5 jogos disputados pela equipe do Metz, empatou 2, perdeu 1 e venceu 2. Já dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Reims, perdeu 3, empatou 1 e venceu 1. Os últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, 1 vitória para a equipe do Metz, 2 empates e 2 vitórias para a equipe do Reims. Melhor opção para esse confronto pela Liga da França, pela fase de playoffs entre Metz e Reims, vamos deixar este jogo aberto, caso fora, aonde haja um vencedor na partida. Na Liga Europa, temos a equipe do Tottenham da Inglaterra enfrentando a equipe do Manchester United, também da Inglaterra. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Tottenham, perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Manchester United, venceu 2, perdeu 3. Os últimos 5 confrontos dessas duas equipes, 4 vitórias para a equipe do Tottenham e 1 empate. Melhor opção para essa Liga Europa entre Tottenham e Manchester United, vamos deixar esse jogo aberto, uma dupla chance, caso fora, aonde haja um vencedor na partida. Copa do Brasil, temos a equipe do Fortaleza enfrentando a equipe do Retrô. O primeiro confronto entre essas duas equipes ficou no empate de 1-1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Fortaleza, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Pelo Campeonato Brasileiro da Série A, a equipe do Fortaleza é a 14ª colocada com 10 pontos ganhos. A equipe do Retrô, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. Pelo Campeonato Brasileiro da Série C,
A equipe do Retrô é a 12ª colocada, com 7 pontos ganhos. Os últimos 2 confrontos entre as duas equipes, uma vitória para a equipe do Fortaleza e um empate. Melhor opção para esse novo encontro entre Fortaleza e Retrô, vamos de casa. Fortaleza para vencer. Temos o Atlético Goianiense enfrentando a equipe do Fluminense. Os últimos 5 jogos disputados pela equipe do Aparecidense, perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. Pelo Campeonato Brasileiro da Série D, a equipe do Aparecidense é a 2ª colocada do seu grupo com 10 pontos ganhos. Já a equipe do Fluminense, dos últimos 5 jogos disputados, empatou 1, perdeu 2 e venceu 2. Pelo Campeonato Brasileiro da Série A, a equipe do Fluminense é a 7ª colocada com 14 pontos ganhos. O último confronto entre essas duas equipes, a equipe do Fluminense venceu o jogo por 1-0. Melhor opção para esse confronto entre Aparecidense e Fluminense, vamos de fora. Fluminense para vencer. E depois da Copa do Brasil, temos a equipe do Bahia enfrentando a equipe do Paysandu. O primeiro confronto entre essas duas equipes ficou com a vitória do Bahia, que venceu o jogo por 1-0. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Bahia, perdeu 3 e venceu 2. Pelo Campeonato Brasileiro da Série A, a equipe do Bahia é a 6ª colocada com 15 pontos ganhos. Já a equipe do Paysandu, nos últimos 5 jogos disputados, perdeu 2 e empatou 3. E pelo Campeonato Brasileiro da Série B, a equipe do Paysandu é a 19ª colocada com 4 pontos ganhos. Nos últimos 5 confrontos entre as duas equipes, 3 vitórias para a equipe do Bahia, um empate e uma vitória para a equipe do Paysandu. Para essa Copa do Brasil, vamos de casa. Bahia para vencer. Temos também a equipe do Atlético Mineiro enfrentando a equipe do Maringá. O primeiro jogo entre essas duas equipes ficou no empate de 2-2. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Atlético Mineiro, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Pelo Campeonato Brasileiro da Série A, a equipe do Atlético Mineiro é a 9ª colocada com 13 pontos ganhos. A equipe do Maringá, nos últimos 5 jogos disputados, empatou 3, perdeu 1 e venceu 1. Pelo Campeonato Brasileiro da Série C, a equipe do Maringá é a 5ª colocada com 11 pontos ganhos. Já sabemos que o último confronto entre essas duas equipes foi um empate. Melhor opção para esse novo encontro pela Copa do Brasil, entre Atlético Mineiro e Maringá, vamos de casa. Atlético Mineiro para vencer. Temos também a equipe do Corinthians enfrentando a equipe do Novo Horizontino. O último confronto dessas duas equipes ficou com a vitória do Corinthians, que venceu o jogo por 1-0. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Corinthians, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Pelo Campeonato Brasileiro da Série A, a equipe do Corinthians é a 8ª colocada com 13 pontos ganhos. Já a equipe do Novo Horizontino, nos últimos 5 jogos disputados, venceu 2, perdeu 2 e empatou 1. Pelo Campeonato Brasileiro da Série B, a equipe do Novo Horizontino é a 9ª colocada com 13 pontos ganhos. Nos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, 4 vitórias para a equipe do Corinthians e 1 vitória para a equipe do Novo Horizontino. Melhor opção para esse novo encontro pela Copa do Brasil, entre Corinthians e Novo Horizontino, vamos de casa. Corinthians para vencer. Copa do Brasil, temos a equipe do Flamengo enfrentando a equipe do Botafogo da Paraíba. O último encontro entre as duas equipes ficou com a vitória do Flamengo, que venceu o jogo por 1-0. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Flamengo, venceu 2, empatou 2, perdeu 1. Pelo Campeonato Brasileiro da Série A, a equipe do Flamengo é a 2ª colocada com 18 pontos ganhos. Já a equipe do Botafogo da Paraíba, dos últimos 5 jogos disputados, empatou 2 e perdeu 3. Pelo Campeonato Brasileiro da Série C, a equipe do Botafogo da Paraíba é a 15ª colocada com 6 pontos ganhos. O último confronto ficou com a vitória do Flamengo. Melhor opção para essa Copa do Brasil entre Flamengo e Botafogo da Paraíba, vamos de casa. Flamengo para vencer a partida acima de 2,5 gols. Bilhete pronto com a seguinte sugestão: Fortaleza versus Retrô, vamos de casa. Fortaleza para vencer.
Aparecidense versus Fluminense, fomos de fora. Fluminense para vencer. Bahia versus Paysandu, casa. Bahia para vencer. Flamengo versus Botafogo, casa. Flamengo para vencer. Atlético Mineiro versus Maringá, casa. Atlético Mineiro para vencer.